quero dividir com você, pequeno empresário, microempreendedor individual ou grande empresário. Mas principalmente para os pequenos, que pensam que planejar, pesquisar, contratar uma consultoria ou uma empresa capacitada para te gerar lucro, para te gerar oportunidade de negócio, que isso é coisa para quem é grande. Não, ao contrário. Isso deveria ser, na verdade, um padrão de qualquer empresa, antes de ser aberta, ter um planejamento, no mínimo, um planejamento estratégico em mãos. Isso não é cultura de brasileiro. Todo mundo diz que o brasileiro é empreendedor. Não, o brasileiro é aventureiro. Ele gosta de aventurar, ele vai para dentro, né? Ontem mesmo, numa rodada de negócio, eu estava ouvindo isso, né? Porque tem que ter coragem, tem que investir, porque se você não investe, não tem coragem, você nunca vai ter nada. Ou seja, a maioria, né, você vê isso nas pesquisas, que mais de 60% das empresas quebram, falem em menos de 2 anos. Ou seja, você vai pegar o dinheirinho ali que você economizou, vai jogar num negócio, seja aí 50, 60, 70 mil reais, e o que você, 1.000 ou 200 ou 300, sei lá, quanto você tiver que você vai investir, né? Que seja numa carrocinha de cachorro-quente para você vender cachorro-quente na rua, na porta do colégio. O que vai acontecer com você se você não tiver, no mínimo, um planejamento, um modus operandi que te proporcione lucratividade? Porque o que vai te proporcionar lucratividade não é você vender muito, não é você vender mais e nem vender melhor. É o processo de gestão que vai te possibilitar, uma lucratividade maior. É o processo que você adota, o seu modus operandi é o que vai gerar lucro ou não. Então, se você não tem o modus operandi, se você age aleatoriamente, com base naquilo que você entende ou que você acha que é o melhor para você, que é o correto, sem ter um planejamento ou uma pesquisa, o que vai acontecer? A sua probabilidade de sucesso fica muito reduzida. Por mais que você tenha um mega know-how, tá? A sua possibilidade diminui muito. E se você contrata um profissional, se você contrata uma empresa que possa te gerar essa lucratividade, né, e te cobre o valor que você pode pagar dentro das condições do que você vai faturar, porque uma consultoria ou uma empresa nessa área, ela tem que cobrar em cima daquilo que ela vai te gerar de resultado. Ela não pode te cobrar, por exemplo, 5, 10, 15, 20 mil, ou seja quanto for, né, se ela não vai te gerar resultado nenhum, ou se ela não vai te gerar, no mínimo, o dobro daquilo que ela está te cobrando de resultado, ou seja, de lucro. Tá? Esse é o nosso parâmetro. Quando a gente vai dar um orçamento para uma empresa, né, seja ela qual tamanho for, né, a gente tem que dar esse orçamento de acordo com a possibilidade de lucro que você vai gerar para a empresa. Ok? Não pense você que porque você é pequeno, você não pode ser grande, né? E entenda o seguinte: para você ser grande, você tem que começar pequeno. Você pode começar grande, mas você tem que pensar grande. Você tem que pensar de uma forma estratégica, né? E não com base naquilo que você acha, mas naquilo que você tem certeza. E para você ter certeza, somente um processo, um planejamento, um plano de marketing, uma pesquisa. E nós temos condição, né? Espero que não só eu, mas várias outras empresas, né, tenham condição de atender você que é pequeno, que você que é pequenininho, né? Nós temos aí o Sebrae, que muitas vezes acolhem os pequenos, né? Vem com esse jargão de acolher o pequeno, só que muitas vezes entrega para você aí uma receita para você fazer o bolo, e muitas vezes você não tem habilidade para fazer o bolo, e o que acontece? Muitas vezes não adianta, porque a receita não vai funcionar. Eu tenho uma frase que eu trago comigo, e eu tenho mais de 250 pensamentos publicados ali no Pensador UOL. Se você jogar ali Paulo Eduardo Dubiel, Pensador UOL, você vai ver meus pensamentos, que diz o seguinte: ações isoladas não surtem efeitos duradouros.
Então qualquer tipo de ação isolada não surte efeito duradouro. Você pode fazer uma pesquisa de mercado, se essa pesquisa estiver isolada de um planejamento, de um processo de execução, não surte efeito duradouro. Você pode fazer o que for, não surte efeito duradouro. Você pode fazer propaganda na Rede Globo, né? Que antigamente a gente tinha Rede Globo, que eu ainda acredito que seja a maior audiência que nós temos, mas estou dando só um exemplo. Você pode fazer, por exemplo, propaganda, você pode fazer o que for. Se a ação é isolada, não surte efeito duradouro. Então, para você que é pequeno, entenda o seguinte: você pode ser grande, sim. Você tem condição de ser grande, sim. Eu já ajudei muitas pessoas, muitos profissionais. Vou dar um exemplo assim, muito lá embaixo para você. Eu já ajudei lavador de carro a se transformar em empresário. Eu já ajudei engraxate a se transformar em empresário. Eu já ajudei vendedor de tapioca na rua, vendendo tapioca, se transformar em empresário, em lojas de tapioca, em produzir em escala industrial. Eu já ajudei atacadistas que faturavam aí 480 mil dentro de call center. Em um mês eu consegui levantar esse faturamento para 1 milhão. E assim, sem muito recurso de publicidade, estratégia, planejamento, modus operandi e o processo de gestão, ok? Quero dividir isso com você, porque o meu objetivo é que você seja próspero, é que você tenha felicidade e que não entre que não seja mais um nas pesquisas de que mais de 60% das empresas falem com menos de 2 anos de vida, ok? Isso já é padrão no Brasil. Por quê? Porque os empresários não têm o hábito de planejar, ok? Estou aqui para lhe ajudar no que for necessário. Forte abraço e espero que você seja próspero nos seus negócios.